Queridos, eu quero convidar-lhes agora a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 13, carta escrita à igreja em Roma. Os irmãos que desejarem ficar de pé assim podem fazê-lo, os que desejarem permanecer sentados também o podem. Nós vamos ler apenas um versículo da Escritura Sagrada. Conforme anunciado no domingo, estaremos pensando sobre a felicidade na perspectiva de John Stott. Esse é o último sermão dessa linha que nós estamos pensando, felicidade dos clássicos aos contemporâneos. Chegamos ao teólogo John Stott, século 21, morreu agora em 2011, e sem dúvida foi um dos homens que nos legou uma das maiores contribuições contemporâneas, um dos homens mais santos que sem dúvida o século 21 conheceu. Romanos capítulo de número 8, versículo 13, quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos colocar, ó Deus, a nossa história, pois tens escrita na Tua memória a nossa história, parte dela já esquecida e perdoada, mas o que ainda será escrito Tu já sabes. Por isso suplicamos-te, ó Espírito Santo, que possamos escolher Te servir nos demais dias que temos à frente, porque a nossa vida Te pertence. Nós estamos mortos para o mundo e queremos, ó Deus, vivos em Ti permanecer. Manifestes a Tua graça sobre nós por meio desta mensagem bíblica, é o que rogamos-te nesta noite. E em celebração e fé Te agradecemos. Podeis sentar, meus amados. Queria dizer que o som está muito bom, o som está muito bem ajustado. Mantenha aí nesse ajuste. Stott é um pensador que pensa literalmente, escreve, mas não apenas literalmente escreve. Por que eu digo pensa e literalmente escreve? Porque ele morre sem usar computadores. Ele escreve o seu último livro já em 2010, meados de 2010 para 2011, mas ainda escrevendo a punho, né? Ele não utilizava computadores, ele confessa isso no seu livro Discípulo Radical, sua última obra escrita. Ele é este homem que pensa, que escreve, mas é um homem também medido por sua escrita e por suas pregações. É um homem de santidade, é um homem que escolheu viver para a glória de Deus. Ele foi importantíssimo para o cristianismo, tendo em vista que ele foi um dos homens responsáveis por transcrever o Pacto de Lausanne, um dos pactos mais importantes da história da igreja. Contribuição de John Stott é uma contribuição que deixará um legado pleno, um homem de vida simples, dedicado ao reino, um homem que morre em um lugar reservado aos idosos. Ele pede para ouvir o Messias, né? A música O Messias, e ele declina a sua cabeça calmamente, enquanto o mestre vem para levá-lo. E ele escreve sobre muitas coisas. Por isso, quando a gente vai observando a perspectiva de John Stott, quando a gente precisa escolher algo para falar sobre Stott, nós temos aí uma gama de muitos escritos que foram dezenas de livros deixados. E o mais interessante do Stott é que ele é um escritor que qualquer criança,
qualquer neófito na fé, qualquer novo convertido, ao ler, entende, compreende. Ele é um homem de fala simples, de escrita singela, ao mesmo tempo que profunda e graciosa. E reunindo aquilo que Stott escreveu, eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo há muitos anos, aproximadamente 20 anos, conhecê-lo não pessoalmente, mas conhecê-lo a partir da escrita, né? E aí eu digo que é conhecer mesmo, porque uma vez que você lê muito sobre alguém, ou a partir do momento que você adota este alguém como escritor que te inspira, você de alguma forma mantém uma relação de proximidade com este autor, independente de já não mais vivo ele estar, mas o pensamento deste autor, ele acaba formando um pouco daquilo que você pensa e um pouco daquilo que você imagina. E sem dúvida, o Stott contribuiu muito com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, saindo dessa fase do neófito, do novo convertido, para uma fase mais madura no cristianismo. E o último conselho dele, quando ele pela última vez desce a caneta, o último conselho dele foi o seguinte: oriente as pessoas que elas leiam, e leiam muito, porque existem muitos lugares no mundo que as pessoas desejam ler, mas não têm livros para ler. Aí ele diz assim: enquanto nós temos livros que durante toda a vida nós não teremos oportunidade de ler, existem pessoas em outros lugares do mundo, e ele, como um grande missionário que foi, ele podia falar com propriedade, cujo anseio é ter um livro para ler, um texto para ler. E aí ele diz assim: oriente as pessoas a amar a leitura, porque certamente esta é uma disciplina muito eficiente, que muito me ajudou, ele diz, e certamente ajudará a todos aqueles que descobrirem este tesouro. Portanto, esse último conselho, eu começo com o último conselho de Stott, é um conselho muito pertinente, que nós possamos exercitar a leitura. Existem pessoas que dizem: olha, pastor, eu não nasci para ler, não gosto de ler, eu até tento, mas quando eu pego no livro, a primeira coisa que acontece é a visita da sonolência. Quando eu começo a ler, de repente me vem assim um desejo de sonhar. Eu estou ainda na terceira linha e já não sei mais se estou presente nesta terra, né? Existem pessoas que têm uma profunda dificuldade. E aí por que isso acontece? Porque você está escolhendo ler depois de um dia de trabalho. Então você que tem dificuldades para ler, não leia à noite, leia quando despertar pela manhã. E se ainda assim você continuar com desejo de dormir depois de ler alguma coisa, durma mais cedo, que você está dormindo tarde demais, tá certo? Mas ler é uma bênção, é um instrumento gracioso, e sem dúvida o Stott não estava equivocado em dizer que é uma disciplina espiritual que nós precisamos aprender. Tendo em vista que Deus fala conosco por meio da Escritura. Esse fim de semana a gente conversava com um pastor e ele dizia uma coisa interessante: Deus fala por meio de profecia, não foi assim? Deus fala por meio de sonho, mas Deus fala por meio da Escritura. E aí na profecia e no sonho é possível que haja equívocos em quem recebe a mensagem e transmite, e no receptor que recebe a mensagem. É possível que a pessoa que recebeu o sonho não interprete da forma correta. É possível que a pessoa que ouviu a interpretação do sonho discorde. É possível que a pessoa que entregou a profecia não tenha entregado na legitimidade que Deus orientou a ser entregue. E é possível que a pessoa que recebeu a profecia tenha compreendido outra voz. Mas Deus fala também conosco por meio da palavra. E aí ele diz: em relação a esta fala, se você compreendeu, é voz de Deus. Amém, irmãos? Então esse é, sem dúvida, o instrumento mais necessário e importante para a vida cristã, a leitura da Escritura Sagrada. Por meio desta palavra, aquilo que é amargo na boca torna-se doce ao chegar no ventre, porque essa foi a sensação apresentada por João no Apocalipse. Então a gente começou a pensar sobre o Stott e o que diria Stott a respeito da vida. E Stott fala de muita coisa,
e nós elencamos aqueles pilares que são imprescindíveis e importantes para Stott. E esse autor, ele nos ensinou sobre alguns pilares, e eu destaquei aqui 4 deles para a gente dialogar a partir do pensamento do Stott e olhando para o Novo Testamento. E o primeiro pilar que o Stott fala, e fala em quase todas as suas obras, é a ideia de que nós convivemos com a realidade do pecado. O pecado, por mais que seja intransigente, danoso, maledicente, ele é uma realidade presente neste mundo. E por mais que nós escolhamos viver uma vida de sacralidade, de separação e de santidade, observando e absorvendo tudo aquilo que vem de Deus por meio da palavra, nós ainda assim estaremos no enfrentamento constante em relação à pecaminosidade. Stott diz que todos os problemas do homem advêm do seu coração. E ele faz um trocadilho interessante, ele diz assim: o coração do problema humano é o problema do coração humano. O coração do problema humano, ou o centro do problema humano é o quê? É o coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida. Porque ele é mais enganoso do que todas as demais coisas. Porque o coração nos diz, mas o que o coração nos diz não é aquilo que Deus nos diz. O coração muitas vezes nos diz algo diferente daquilo que nós estamos pensando em dizer. Então a voz do coração não é uma voz confiável, diz o Stott. Porque deste mesmo coração que nasce o amor, a beleza, a arte, a paixão, a poesia, é também o coração que nasce as palavras de litígio, as fofocas, as contendas, os adultérios, as mentiras, as porfias, o nascedouro e a fonte geradora de todas as coisas é o coração. E aí o Stott vai dizer que todo o problema humano permanece com uma única origem, e esta origem é o coração do homem. Só que Stott começa a pensar no cristianismo e perceber que o cristianismo nos traz muitíssimas lições. Dentre elas, a ideia de que existe um paradoxo no cristianismo. E qual é esse paradoxo? Nós temos um coração propenso ao mal, mas este mesmo coração que é propenso ao mal, se ele for vergado a buscar a Deus, ele será fonte impulsionadora de santidade de vida. Nós temos alguém que vive numa situação de morte, de queda, de distanciamento. Mas quanto mais na lama e quanto mais declinado alguém está, uma vez que encontra a luz, ele se torna mais cheio de vida e mais cheio de graça. Porque o Novo Testamento diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aonde as trevas são presentes, a luz é radiante. Aonde o mal reina em absoluto, o perdão se estabelece como fonte de vida. O que Stott está nos ensinando é que, embora tenhamos um coração propenso ao mal, nós precisamos ter a consciência de que é a partir do alimentar deste coração que nós venceremos a nós mesmos. Agora ele diz: como vencer os desejos do coração? E aí ele nos traz um conselho interessante. Stott diz: conseguiremos vencer os desejos do coração quando nós entendermos pecado como pecado e não como algo incômodo. Você sabe que existem muitos cristãos que
entendem o pecado como algo ruim, algo trágico, mas não como pecado. Porque entender o pecado como algo ruim é entender a prática pecaminosa como algo que vai nos trazer tristeza, que vai nos trazer o distanciamento de Deus, que vai nos fazer esfriar na fé, que vai nos fazer perder o anseio e o desejo por buscar a Deus, por estar aqui na sua presença, buscando a sua vida e a sua voz. Aí a gente começa a minimizar o cristianismo. Stott diz, todas as vezes que não tratamos o pecado como pecado, nós começamos a tratá-lo como algo ruim. E aí o Stott diz assim, precisamos reconfigurar nossa vida e a nossa mente, porque pecado não é algo ruim. Pecado é o resultado que certamente aquele que nele permanecer terá como fim o distanciamento eterno de Deus. Pecado é o resultado de uma escolha feita no presente que influenciará diretamente a minha relação com Deus na eternidade. Pecado não deve gerar apenas tristeza no meu coração, mas pavor na minha alma. Porque ele não apenas remove de mim o desejo de buscar a Deus, mas ele remove de mim a presença desse Deus que desejou habitar na minha história, quando na cruz do Calvário ele nos escolheu como templo e morada do seu Espírito. Entender o pecado como algo não agradável não é a proposta do Evangelho. Pecado é mau, pecado é perverso. O salário do pecado é o que, irmãos? A morte. O pecado é tão perverso que só existe uma paga para ele, e é a morte. Só que o Stott diz, tem um paradoxo. Se você continuar pecando, você certamente vai morrer. Então como a gente faz para vencer o pecado? Morra. Paradoxo. É na morte do velho homem que o Cristo tem espaço de ressurreição na minha história. É quando eu digo não ao pecado, é quando eu declaro que a morte por meio do pecado não reinará mais na minha vida, que Cristo terá espaço para reinar na minha história. E aí agora, morto para o pecado, estaremos vivos em Cristo. E a gente vai ter autoridade para fazer a pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, a nossa vitória está conquistada na cruz do Calvário, porque o Cristo de Deus a si mesmo se entregou, morrendo a nossa morte, para nos dar acesso à sua vida bendita, eterna e completa. Essa é a beleza do Evangelho, e é assim que percebe o Evangelho Stott, o Evangelho do paradoxo. Portanto, há um risco muito grande quando compreendemos a pecaminosidade ou o estado de pecaminosidade como um estado difícil. Não é um estado difícil, é um estado de morte. E só é possível vencer esse estado de morte morrendo em Cristo, com outra morte. Mas essa outra morte é morte para a vida. Essa é a grandeza do Evangelho, esse é o paradoxo. Não é alimentando o pecado que nós teremos vida, conforme ensina algumas doutrinas heréticas. Não é maltratando o corpo com o estado de pecado que nós teremos a elevação espiritual, conforme explica alguns gnósticos. Não. É vencendo o pecado. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei, ninguém consegue. Só quem não peca é quem morre.
enquanto você estiver vivo e enquanto os desejos do seu coração atraindo suas decisões, o pecado vai reinar absoluto. Mas quando você morto estiver e entregue ao Cristo de Deus, tu terás domínio sobre o pecado, tu terás graça para manietar o pecado e dizer não àquilo que é desejo carnal. De outra sorte, nós estaremos aqui passando um tempo. Se o que eu estou ensinando aos irmãos nesta noite não está alinhado com a Escritura Sagrada, nós estaremos passando uma noite aqui ouvindo uma palestra sobre John Stott. Digo-lhes que quando escolho conversar sobre a doutrina bíblica que permeia os escritos de Stott, eu estou assumindo o compromisso de ensinar o que o Novo Testamento ensinou. E o Novo Testamento nos ensina que não existe outro caminho para vencer o pecado. O único deles é entregar a Cristo, completa e plenamente, todas as decisões que você, se tomar sozinho, vai incorrer por um caminho de maldade. Segundo elemento que Stott pensa é o elemento do Evangelho, é a ideia de que este pecado, ele reina até que ele se encontre com a realidade do Evangelho. Uma vez que ele se encontra com a realidade do Evangelho, o pecado perde o seu poder, a sua força. Porque enxertados na videira, participantes da realidade do reino, usufruindo do dom celeste, cheios da esperança da vida eterna e conscientes da vida que emana da Escritura Sagrada, que nós teremos de Deus capacidade para dizer não ao estado de morte. E aí Stott diz assim: quando a igreja imagina que para atrair o mundo precisa se assemelhar a ele, esta igreja convida o mundo para ser habitante. Logo, esta igreja deixa de ser do céu e passa a ser parte do mundo. Quando a igreja é estranha ao mundo, quando aquilo que a igreja prega é estranho ao mundo, a igreja estará então cumprindo a missão que lhe foi confiada pelo Mestre Jesus. Como igreja de Cristo nessa terra, nós não devemos deixar de falar sobre o pecado. Pastor, a proposta é falar sobre felicidade. Aí a gente vem na quinta-feira imaginando que chegando aqui, o senhor vai falar sobre os caminhos da felicidade. Aí o senhor passa a noite todinha falando sobre pecado e de vez em quando alivia falando de morte. Não existe felicidade maior do que nos reconhecermos diante de Deus como pecadores. Não existe segurança maior do que saber que a morte, a única coisa que ela pode fazer com você é te conduzir ao centro da vontade de Deus. Porque a morte já perdeu. Se você já morreu, não morre mais. A morte física, ela só tem um propósito: te conduzir à vida eterna, à vida completa, à vida glorificada, à vida prometida, ao céu de Deus. E é esta esperança que deve encher a nossa alma e o nosso coração. Uma vez perdendo esta esperança, nós perderemos a razão de existir. Se a cruz, disse Stott, não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Cristo. A nossa religião é a religião de Cristo porque cremos na cruz, porque cremos na maldição do madeiro. Pastor, maldição sim, Jesus se fez maldito no madeiro para que nós sejamos benditos nele. Ele se entregou como moribundo numa cruz, lançado para assumir a nossa morte. E hoje nós temos a oportunidade de aqui bendizendo, glorificando, adorando, enaltecendo, celebrar a vida que Ele nos prometeu. Só existe vida onde há cruz. Nossa vida tem forma de cruz. Nossa vida é cruciforme.
tem cruz e formação. Somos formados na cruz. Inclusive, Jesus nos ensinou que a gente tem que tomar a cruz. Se não tomar, irmãos, não vai conhecê-lo. Tem que tomar a cruz, tem que carregar, tem que sofrer as humilhações necessárias de quem carrega a cruz, tem que colocar a cruz no lugar, tem que morrer nela. Não é só carregar a cruz, é morrer nela, e depois de morrer nela, então experienciar a vida de Deus. E aí eu queria dizer aos irmãos, não existe cristianismo segundo a teologia de Stott, quando a gente deseja escolher a cruz. E não existe uma cruz que seja adequada para o que você sonha. Deus não tem uma cruz para o seu desejo, para a sua vontade. Deus tem uma cruz para você. O que Deus pensa para mim e para você, não necessariamente está alinhado com o que eu penso para mim e com o que você pensa para você. É por isso que eu não escolho o peso da cruz. A cruz me é necessária. E carregá-la faz parte do convite. E eu não sei quanto tempo eu vou carregá-la. Eu não sei quanto tempo você terá que carregá-la. Porque havia cruzes. Para algumas pessoas pode durar 15, 20 dias, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto. Mas até que você chegue ao estado de crucificado e de plenamente morto, Deus vai continuar mantendo o peso da cruz. E quando é que eu estarei totalmente livre? Quando morto estiveres. Pastor, a cruz está pesada demais, é porque você está muito vivo. E quem está muito vivo sente muito peso, sente muita dor. Você sabe por que é que dói muito? É porque tem muita vida. E aí é preciso que essa vida seja ofertada a Deus como um ato de adoração. E é preciso que na morte renasça um cristão mais autêntico, transformado pela graça do Cristo, lançado na sua própria cruz e confiado aos pés do Mestre, porque este é o lugar mais seguro para um cristão estar. É este o lugar mais seguro. Se o nosso cristianismo não passa pela cruz, o nosso cristianismo não é de Cristo. Só é de Cristo se visita a cruz. Terceiro elemento que o Stott nos fala, o primeiro é a ideia de que nós estamos em estado de pecado e que o pecado é uma realidade que nós precisamos batalhar com ela a vida toda. A ideia de que a igreja precisa ser uma igreja que evangeliza, e o evangelho nem sempre é interessante aos ouvidos. O evangelho nem sempre é uma proposta interessante. Muitas vezes o evangelho, ele é difícil de ser digerido. Muitas vezes ouvir o evangelho é algo que nos traz mais dor do que alegria. O apóstolo Paulo inclusive diz isso, que às vezes nós saímos tristes do culto. A gente volta para casa com uma sensação de que a gente foi martelado demais e que apanhou demais. E aí a gente sai triste. O apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, opera em glória. Mas tristeza maior, irmãos, é ser enganado com o pseudo-evangelho. Porque as pessoas estão apagando as chamas do inferno, recosturando o véu do templo, ensinando que todo pecado pode ser legitimado por causa da graça de Deus, permitindo que todo ato pecaminoso seja considerado um ato transformacional. E eu queria dizer para os irmãos, Cristo nunca aprovou os nossos pecados, assim como Cristo nunca rejeitou um pecador. Ele ama o pecador, mas rejeita o estado de pecaminosidade. Isso é o evangelho.
Simples assim. Mas é porque Jesus vai me rejeitar se eu me colocar em estado de pecado? Não, você está entendendo errado. Cristo te ama de tal forma e te conhece de forma tão maiúscula, tão profunda, tão grandiosa, que sabe o quanto esse estado de pecado te trará mal. E porque te amas, Ele te convida ao arrependimento nessa noite. Porque te amas, Ele te convida à restauração nessa noite. A vida nele. A questão é o amor de Deus. A questão não é a minha liberdade. Eu fui para um culto e ouvi uma mensagem e eu percebi que estavam cerceando a minha liberdade. Não, nem Deus muda isso. Se eu desejar viver uma vida ilegítima, distante de Deus, eu não terei a reprovação de Deus ao escolher isso. Mas eu afetarei o coração do Deus que me ama, que me criou para a santidade, que me criou para a comunhão, que me criou para a harmonia, que me criou para a alegria, que me criou para a vida. E aí, por causa do amor de Deus, eu sou constrangido a voltar-me à cruz e declarar a minha adoração plena ao seu Filho Jesus Cristo, que por nós na cruz do Calvário se entregou. Este é um princípio. Está no 3º capítulo do Discípulo Radical este princípio. Um livro interessantíssimo. E aí o Stott, ele, nos seus muitos textos, ele vai falar muito sobre a ideia de que nós precisamos nascer de novo. Na perspectiva do Stott, nós nascemos, vivemos e morremos. Cristo nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. E ele trabalha a ideia de que nós vivemos e morremos enquanto Cristo morreu e reviveu. Está vivo. Pastor, mas o que há de extraordinário nisso? Irmãos, essa é a notícia mais formidável do mundo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está entre nós nesta noite. Se essa notícia não mais alegrar o seu coração, não é Cristo que deixou de ter vida. Não é Cristo, Ele continua vivo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Isso deve trazer regozijo à nossa alma. E olha o que Stott diz: a nossa fé precisa se alegrar em saber que Cristo está vivo. E uma vez reconhecendo que estamos distantes desta vida, nós precisamos aprender que a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada da fé que rejeita o pecado. Eu agora aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aceitou? Aceitei. Qual é a prova de que alguém aceitou a Jesus? É se ele ama rejeitar o pecado. Não é o estar na igreja. Não é o parecer com crente. É o abominar o pecado. É ter a consciência da malignidade do pecado. É saber que o pecado nos é uma decisão e um estado estranho, porque agora já não somos mais deste mundo. O pecado já não nutre mais a nossa esperança. O nosso coração já sabe o que é a vida e a presença de Deus e deseja enxergar os céus. E Stott diz o seguinte: é mais fácil um homem conseguir ver sem olhos ou falar sem língua do que mortificar o pecado sem o Espírito de Deus. Nós já sabemos que o Espírito de Deus em nós está.
E porque sabemos que o Espírito de Deus em nós está, nós confiamos ao Espírito de Deus a ação de mortificar os nossos desejos e de nos transformar, para que em novidade de vida cresçamos, Igreja do Senhor. Essa é a missão do reino, essa é a missão legada por Cristo. Nós fazemos parte desse mistério, o mistério oculto aos pais, mas revelado a nós. O mistério que outrora estava oculto aos profetas, mas revelado foi à igreja. Cristo Jesus crucificado, amorosamente crucificado, em resgate de muitos. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, é suficiente para salvar toda a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo e terá a vida eterna. Pastor, mas é tão simples a mensagem. Parece que estamos numa cruzada de 20 anos atrás, ouvindo aquelas mensagens sobre o estado de morte, de pecado. Parece-nos uma mensagem evangelística. Oh, irmãos, o evangelho é simples. O evangelho é isso. Um convite feito por um Deus amoroso, que permite nos aceitar este convite ou rejeitá-lo. Amoroso exatamente porque nos permite dizer sim ou não. Mas hoje, como igreja, estamos aqui reunidos para declarar um uníssono sim ao Cristo de Deus. Para declarar que a nossa vida pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele, os nossos sonhos pertencem a Ele, a nossa casa pertence a Ele. Para declarar que somos dele e nele seremos muito mais. Para declarar ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo para transformar a nossa história, para conduzir o nosso coração à verdadeira paz. Para declarar que não temos capacidade em si de vencer o pecado. Por isso, em estado de morte, nos colocamos diante daquele que é vida em si mesmo. E aí, irmãos, o pecado já não nos alimentará mais. Já não será esse prato tão interessante aos olhos. Eu queria concluir falando à igreja sobre o último pilar que Stott trata nos muitos livros. E como nós estamos falando sobre felicidade, já conversamos aqui sobre estado de pecaminosidade, sobre morte, e já conversamos sobre novo nascimento, sobre essa ideia de um Deus que nos transforma e que simplesmente deseja nos dar vida. Eu queria concluir falando-lhes sobre sofrimento. Pastor, é muita notícia difícil para uma única noite. É não, irmãos. Se você sair daqui mais triste do que o que você entrou, mas se essa tristeza for segundo Deus, você pode ser mais transformado do que aqueles cultos que você sai se sentindo um gigante. Tem culto, irmãos, que a gente sai se sentindo um gigante, louco para encontrar um demônio assim, para batalhar com ele. Aí quando é no outro dia você acorda tão desanimado. Onde foi a fé? É porque toda a experiência foi movida por uma sensação. Mas quando a Escritura, examinando o nosso estado, exerce espaço cirúrgico na nossa alma, a gente recebe de Deus a transformação necessária. E a beleza de uma mensagem bíblica não está na ordenação da mensagem, está na decisão que tomaremos quando não estivermos na presença de ninguém. É ali que nós teremos definida se ouvimos realmente voz de Deus ou se foi apenas mais uma palestra ouvida. Por isso que sejamos conscientes de que estamos ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não retorna vazia. Stott trabalhava essa perspectiva.
E porque a palavra de Deus não retorna vazia, nós devemos voltar sempre à palavra de Deus, mesmo em tempos de sofrimento. Porque Stott diz que o sofrimento, ele faz parte do exercer maturidade na vida cristã. Não existe maturidade cristã sem sofrimento. Stott diz que alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação. Pastor, vou repetir. Alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação. Ele não diz apenas que o sofrimento é algo que certamente virá. Ele diz que é elemento indispensável. É como o espinho na carne de Paulo. Paulo sofrendo, desesperado, querendo que Deus removesse. E Deus disse: tiro não, Paulo. Porque no dia que eu tirar, Paulo, tu vai pensar que tu é alguma coisa. Por causa das grandezas da revelação que eu te dei, Paulo. Senhor, mas alivia, eu vou aliviar, mas eu vou mandar um demônio para te esbofetear. Aí Deus alivia o espinho e manda um demônio para esbofetear Paulo. Porque Paulo muito havia recebido de Deus. E o seu coração não estava pronto. Era declinante. E aí, irmãos, o Stott vai nos trazer essa verdade. A questão, olha o que Stott diz, é que nós barateamos o Evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais. O Evangelho não é a fuga dessas sensações de medo. Ele diz o seguinte: o Evangelho é a força que nos liberta da ira vindoura. Olha que verdade linda. O Evangelho é a força que nos liberta da ira de Deus. É a força que nos liberta de um Deus que precisa ser satisfeito. Porque Ele nos criou para a sua glória, mas nós escolhemos os caminhos do nosso coração, ferindo assim a nossa relação com Deus. Agora é necessário que essa ira que foi acesa seja aplacada. E aí quando Deus olha para o homem objetivando lançar sobre ele todo o juízo com a morte, o Cristo de Deus interfere. E o Cristo de Deus, sendo Deus absoluto e também ferido no processo, diz: Pai, eu sei o que ela fez, porque eu também fui ferido, porque eu amo ela tanto quanto o Senhor. Mas eu quero que o Senhor aceite a minha morte. E o Senhor, quando olhar para ela e perceber todos os seus pecados, perceba que eu substitutivamente assumi os pecados dela e os cravei no Calvário. E agora o Senhor verá a minha justiça nele ou nela. Glórias sejam dadas ao Cristo de Deus, que aplacando a ira de Deus, nos deu a oportunidade de viver em novidade de vida. Graças a Deus por isso. Portanto, já antecipando o que nós vamos conversar no domingo próximo, sofrer e enfrentar dramas não necessariamente é sinônimo de que alguém está em pecado. O sofrer e o enfrentar dramas pode sim ser parte do processo de Deus em gerar maturidade cristã nas nossas vidas. E se alguém disser: eu quero viver o cristianismo, mas não quero sofrer, eu não aconselharia o cristianismo. Eu aconselharia outra religião. Porque o cristianismo é uma religião que começou com a morte. Então, se você entende que vai ser cristão e não vai enfrentar sofrimentos, aconselho procurar uma outra religião, tendo em vista que você não está buscando vida, mas está buscando uma experiência exótica. O cristianismo não é uma experiência exótica. O cristianismo é retornar aos braços daquele que nos criou. E para que isso aconteça, nós precisamos enfrentar todos os percalços que forem necessários. E aí o Stott conta uma história.
A última história que ele conta é a história de um missionário. E eu queria contar na íntegra. São só 2 parágrafos. Ele diz o seguinte: gostaria de falar-lhe sobre Adoniran Judson, que foi missionário em Mianmar, antiga Birmânia. Seus sofrimentos foram intensos. Olha o que Stott diz. Ele ficou viúvo 2 vezes. Já pensou, irmãos? Mas não apenas isso, ele perdeu 6 filhos enquanto fazia missão em Mianmar. Em 37 anos de serviço missionário, ele voltou ao seu lar nos Estados Unidos apenas uma vez. No primeiro domingo após a sua chegada em Mianmar, em 1813, ele e Anne, sua mulher, fizeram uma ceia juntos porque não havia outros cristãos para convidar à mesa, só ele e a esposa. Entretanto, depois de muito sofrer e doar a sua família em resgate pelos que estavam em Mianmar, ele morreu 37 anos mais tarde, em 1850. Deixou mais de 7.000 birmanenses e karens batizados em 63 igrejas plantadas por ele. Agora, calcula-se que existem mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar. Sabe por quê, irmãos? Porque há 100 e alguns anos atrás, alguém entregou no altar do Cristo a própria família como sacrifício. Alguém enfrentou um sofrimento que poucos homens teriam coragem de enfrentar. E sabe por que ele enfrentou? Porque ele olhou para 2000 anos atrás, quando o pai que só tinha um filho entregou este filho em resgate da humanidade. Que sejamos inspirados pelo que aconteceu na vida do Adoniran Judson, mas que sejamos edificados e nutridos pelo que aconteceu há 2000 anos atrás. Porque há 2000 anos atrás, o Cristo que transformou Adoniran Judson viveu a experiência da morte, para que eu e você, assim como Adoniran Judson, possamos sacrificar algo que nos é caro em amor. O que estamos sacrificando pela causa? Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita sobre ela. Quanto estamos sofrendo porque amamos o Mestre? Stott diria: se não há sofrimento algum, precisamos repensar a nossa vida. Porque todos os dias nós recebemos convites. Todos os dias os banquetes são postos. São atraentes. São interessantes e desejáveis. Mas em Cristo nós seremos vitoriosos. Amém, queridos? Que possamos, olhando para o Calvário, escolher nesta noite viver para a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Cordeiro e vamos fazer uma oração. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos para te agradecer, porque ministrando a Tua palavra, o Senhor examina os nossos corações. E como é bom, Pai, ouvir a Tua voz por meio da ministração. Como é bom, Pai, estar neste lugar ouvindo os louvores, sendo edificado pelos testemunhos, pela palavra viva. Como é agradável viver a comunhão com os irmãos. Nós te agradecemos por este culto, te celebramos por tua graça, te glorificamos por teu sacrifício. E pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos conceda graça e forças para não desistir da própria cruz, mas que tenhamos capacidade de nos colocar diante do teu Filho Jesus Cristo, como amantes do teu reino, como santos e separados para a tua obra, Pai. Abençoe cada família que aqui está nesta noite
e conceda-nos a virtude de continuar te amando todos os dias das nossas vidas. É o que pedimos-te nesta hora e em fé e celebração te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé diga amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.